As Sementes da Riqueza, 6 dicas para mudar a sua vida. Esse é um resumo com as principais ideias de uma pessoa que é o CEO da Fundação Napoleão Hill, tá? O Don Green, no livro Mais que um Milionário. Eu escolhi esses passos, pois eles são aqueles que nos inspiram, ou seja, que me inspiram, né? Inspiram muita gente e a mim também, e funcionam para mim, tá? Então, ao mesmo tempo que eu percebo isso neles, né, vejo que é carregado então uma espécie de semente de sabedoria milenar e que se repete em vários livros, na maioria de livros de desenvolvimento pessoal e que na verdade não são citadas nas fontes originais como fontes originais de conhecimento. É isso aí, tá? Então preste bastante atenção e assista o vídeo até o final. E se ele fez sentido para você, então repita o vídeo e faça os seus comentários. É importante repetir uma coisa que eu já disse outra vez, que saiba que toda vez que você escreve fazendo um comentário, o maior beneficiado é você. Você fortalece aquilo que é importante, né, na hora de escrever e assim fixa o aprendizado. Tá? O seu cérebro aprende melhor. Muito bem, eu sou Carlos Sampaio, sou coach financeiro, consultor e educador financeiro. Aproveito então para te convidar para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, acione o sino para receber o aviso de novos vídeos e curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá certo? Então, os novos passos que vou passar rapidamente são: o número 1 é falar um pouquinho o que é o sucesso. É importante saber que sucesso é simplesmente tornar materializado um desejo manifestado na sua mente. Tá? Isso é o sucesso, chegar lá. Tá? E o desejo representa ter um objetivo final, então, em algo materializado. Outra forma de falar. Na sua área financeira, provavelmente o desejo seja ganhar mais, gastar menos, ver o seu dinheiro acumulando, né? Viver sem dívidas, morar bem, enfim, viver um estado de prosperidade financeira. Quando você chega nesse estado em que o dinheiro não é mais preocupação, você fica livre para expressar a sua missão de vida. Então, o sucesso começa por você ter um desejo de ser bem-sucedido. Esse é o começo. Em termos práticos, é necessário ter um compromisso de fazer algo com paixão. Paixão, vale a pena repetir. Para fixarmos a ideia, temos algumas palavras-chave aqui: o desejo, o compromisso e a paixão. Colocado em uma ordem, o sucesso, então, seria alinhar o desejo, depois o acreditar. E acreditar, sem a menor sombra de dúvida, fazendo afirmações e anotações para ser lembrado o tempo todo do seu objetivo. Depois vem a necessidade de agir, seria o terceiro item aí, né? Agir são ações que levam à prática e a prática leva à perfeição, ou seja, à maestria. Depois ainda vem a necessidade de avaliação de suas ações diárias, para saber se você está indo no caminho ou ir no ritmo certo. Você vai depois avaliar os resultados da ação, mas aprenda a tirar proveito das lições e não pense nos erros como fracasso. Eu vou falar um pouquinho mais em seguida. E por fim, a repetição. Repetir as ações até os resultados começarem a aparecer. Pronto, essa é a fórmula do sucesso. Ok? Bom, sabendo disso, vamos ver então algumas particularidades da rota do sucesso. Tipo, ter um propósito de vida, né? Esse é o passo número 2. Você sabe o que é o sucesso e depois o propósito de vida é o 2. Bom, como propósito, então, aqui a ideia é, já que você definiu um propósito, então é pensar de que, por exemplo, para onde nós vamos é melhor do que de onde viemos. Um propósito é a sua razão de ser. Tá? Então, qual o seu propósito de vida financeira? Por exemplo, deixar a vida me levar, como se diz, né? Ou construir um estado de liberdade financeira? Pergunta. Então, você, para saber a resposta, vai visualizar um resultado positivo no futuro e agir em cima disso. Assim vai fazer essa visão se tornar realidade. Sobre como fazer visualização, você pode saber um pouco mais nos vídeos que eu já fiz, tem alguns aí, eu vou deixar os links abaixo na descrição desse vídeo de hoje, tá? Então você vai se olhar no espelho pela manhã e vai dizer: meu objetivo é, e depende de mim, tá? Não depende de mais ninguém,
Esse é um exemplo de afirmação. Fazer afirmações positivas vai fazer você acreditar em você e fazer entrar em ação sem parar. Para sempre, vai seguir sempre nessa reta aí. Napoleão Hill dizia muito antes de se falar em lei da atração que quando você fala em fracasso, atrai fracasso, e quando você fala em sucesso, atrai sucesso. Isto é uma lei. Bom, você precisa aceitar a qualquer custo a evitar remoer coisas do passado e revivendo sofrimentos, coisa muito comum. Se fizer isso, é encomendar o fracasso. Então, deixe o fracasso no passado e fortaleça e dê vida ao futuro desejado. Você está aqui, passado e futuro. Número 3, adversidades e fracasso. Essa é a terceira dica de mudança. Pense nos obstáculos como algo que existe não para bloquear você, tá? Mas como degraus. Pensando assim, você estará sempre olhando para o lado bom das coisas e cultivar esse lado positivo. Então, é como driblar o fracasso. Para alcançar o propósito, você não precisa conhecer todas as respostas, é outra coisa. Você precisa ter uma visão clara do seu objetivo. Tá? Ou seja, você deve determinar o que quer no futuro. Você começa com o conhecimento que já tem e vai adquirindo outros conhecimentos pelo caminho. Bem assim. O segredo é jamais desistir. Como disse Churchill, sucesso é ir de fracasso em fracasso sem jamais perder o entusiasmo. Outra coisa importante é saber que se em algum momento parece que tudo deu errado, não dá certo, tudo não funciona, saiba duas coisas importantes. Uma é que você é a causa do seu problema e a outra é que você tem recursos suficientes para encontrar soluções. Mas uma ressalva aqui. Mas saber que você é a causa é para assumir a responsabilidade e agradecer, jamais para se culpar. Saber entender o medo é também fundamental. Pois 60 a 70% dos medos são absolutamente irreais, ou seja, não acontecem. E apenas 5% são medos que é necessário se precaver. No geral, então, nós temos 95% de medos que são coisas do passado ou medos sem importância. E vencer o medo, então, é necessário para você ficar focado no objetivo, lá no futuro, e se manter positivo. Semente da riqueza número 4, as crenças. É a quarta semente da riqueza. Você tem que trabalhar, então, suas crenças, mas no sentido de acreditar. Não a fé assim solta, é acreditar. Se você tem um objetivo, ok, depois acredite 100% que você vai realizar e coloque ação para movimentar a energia até essa materialização, né? Ok, uma dica importante é saber que as crenças que você tem trouxeram você aos resultados de hoje e os novos resultados precisarão de crenças diferentes. Se não for assim, então não vai ter mudanças. É importante guardar isso aí. Então, se você não acreditar fortemente naquilo que quer, será improvável que faça planos e implemente ações que levem a resultados de sucesso. Eu considero as crenças e o propósito definido, que eu falei no início, o alicerce principal do sucesso. É aquela coluna mestra. Temos isso bem claro no nosso programa de educação financeira, chamado Prosperidade Financeira, e no programa Mentalidade de Riqueza. Tá? Eu vou deixar o link aqui para você ter mais algumas informações e se inscrever para quando estiver sendo disponibilizado para você entrar mais a fundo. Bem, acreditar de verdade é reconhecer a existência de algo que ainda não se materializou. E com a visualização do objetivo, né? Visualizar o objetivo, acreditar na possibilidade de realizá-lo. Então isso vai levar você a fazer planos e tomar atitudes necessárias para fazer seus desejos e objetivos aparecerem na sua vida de forma concreta, visto, sentido, todos os seus 5 sentidos em ação. Quinta semente, a disciplina. É a penúltima semente para a riqueza de hoje, dessa série de hoje. Disciplina é a qualidade indispensável e que precisa ser desenvolvida como um hábito, incorporar em você. A disciplina pode ser criada com pequenas coisas, né? Começa por pequenas coisas. Exemplo, se você tem um objetivo de independência financeira e você já tem um plano
Tá? E nesse plano você já decidiu guardar 10% dos seus ganhos todos os meses para o resto da sua vida. Então isso é disciplina para o sucesso. Todos os meses para o resto da sua vida. A disciplina tem a ver com mudar hábitos. Por isso no início você tem que ser radical e persistir. É duro no início, eu sei, todo mundo sabe. Mas a boa notícia é que depois de praticar por 90 dias, você estará no piloto automático e você não vai precisar se preocupar mais. Ok? Sexta semente da riqueza, objetivos. Essa é a última semente, então, dessa série de hoje. E ter objetivos, então, é a forma de programar sua mente para agir de uma maneira correta, né? Seu subconsciente, depois de aceitar os seus objetivos, vai trabalhar para lhe inspirar na busca de melhores soluções para aquilo que você quer. O curioso é que a maioria das pessoas não estabelecem objetivos. Talvez porque não sabem como fazer, ou tenham dificuldades de visualizar, ou seja, criar imaginariamente alguma coisa que você quer. Ou tenham crenças limitantes que impedem de fazer isso. Você nem sabe, mas tem lá crenças que ficam batendo conta. A maioria das pessoas tem sonhos de vida, como uma vida melhor, conforto, riqueza, saúde, mas esses sonhos são como nuvens, nem sequer são escritos. Então, este é o primeiro passo. Escreva quais são os seus objetivos. Quando você escreve, é como se você estivesse fazendo um contrato, assinando um contrato, está escrevendo um contrato e assinando com você mesmo. Tenha certeza, então, que o objetivo seja outra coisa, 100% seu. Não é buscar um objetivo para agradar alguém, outra pessoa, enfim. Se não for seu, isso não terá motivação, você não terá motivação suficiente. Os objetivos precisam ser, então, mensuráveis também. Você precisa definir como irá saber que alcançou ou que está no caminho certo. Então tem que criar medidas para isso. Precisa ter um prazo que precisa ser motivador, que você esteja apaixonado, todas essas coisas todas juntas. Sabe que ter objetivos grandes não dá necessariamente mais trabalho do que objetivo pequeno. Mas também tem que levar em conta que precisam ser realistas. Você, por exemplo, não pode querer acumular R$1 milhão em 5 anos se você ganha hoje R$1.000 por mês. Claro, se estiver começando aos 20 anos, aos 30 anos, você terá um objetivo mais realista e isso é possível, ok? Conclusão. Nesse vídeo, recapitulando então, vimos os 6 passos ou as 6 sementes da riqueza, como eu falei. Fundamentais que são, o primeiro é saber ou refletir sobre o que é o sucesso, o 2, a força de ter um propósito de vida, lembre disso. 3, como lidar com as adversidades e os fracassos e tirar proveito disso. 4, as crenças apoiadoras no sentido então de acreditar. E 5, ter disciplina como um hábito de vida. E o 6, a última semente, é objetivos claros, que é o elo de ligação entre o sonho e a realidade. Por fim, uma frase relacionada ao tópico objetivo que eu achei interessante, que diz o seguinte: o maior perigo para a maioria de nós não é estabelecer objetivos altos demais e não atingi-los, mas determinar objetivos muito pequenos e alcançá-los. Michelangelo. Tá? Então, conheça nosso programa Prosperidade Financeira, tem link aí abaixo para você dar uma olhada. E, no mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!